presidente Bolsonaro fez foi regularizar, foi feito o seguinte: todo agricultor, quando ele é assentado, ele recebe um CCU, que é um termo de concessão de uso. Ele recebe. O que o Bolsonaro fez foi renovar. É como se eu tivesse renovado a minha carteira de habilitação. Ele só renovou o que já tinha sido dado. E em termos de regularização de terra fora, o governo Bolsonaro, nos seus primeiros 8 meses, regularizou metade do que a gente regularizou. Metade. Então, nós vamos regularizar muito mais, porque já nesse ano, em 8 meses, nós dobramos a quantidade de assentamentos. Eu tenho esses dados aqui e posso mostrar esses dados para os senhores em relação à regularização de terra fora de assentamento. Enfim, nós queremos paz no campo. Nós queremos respeito à Constituição. Nós queremos levar a todos os agricultores o que precisa de melhor, que é terra, crédito, assistência técnica. Nós queremos que a Embrapa possa assistir desde o pequeno até o grande. Nós queremos que o SEBRAE possa assistir desde o pequeno até o grande. E por essas razões, o programa de reforma agrária está voltando. Eu quero aqui anunciar a presença entre nós do Edmilton Cerqueira, secretário de Territórios Quilombolas e Povos Tradicionais, Moisés Savian, secretário de Desenvolvimento Territorial e Regularização Fundiária, Lorana Santana, diretora técnica da Anater, Carlos Bondim, consultor jurídico do MDA, Maria Rita, procuradora do INCRA, Cláudia Dadico, diretora do Departamento de Mediação de Conflitos do MDA. Nós também constituímos, no âmbito do MDA, uma diretoria de mediação de conflitos. E eu quero dizer que a diretora de mediação de conflitos, uma juíza aposentada, juíza federal, inclusive conhecedora de Vossa Excelência, aposentada Cláudia Dadico, e Maíra Quaraci Diniz, de mediação de conflitos do INCRA, visitaram todas as áreas de conflito que estão conflagradas no Brasil. Quero parabenizá-los. Fizeram um trabalho excelente, junto com o INCRA, seu presidente César Aldrigues, sua diretora Rose Rodrigues, seu diretor João Pedro, que fizeram um trabalho excelente de ir pessoalmente a cada região de conflito para buscar o processo de solução desses conflitos no Brasil. Enfim, o Brasil é um país generoso que pode acolher a todas e todos e não precisa haver esse nível de disputa no campo brasileiro. E por essa razão, penso eu ter cumprido os meus 20 minutos, quero me colocar à disposição dessa CPI para as eventuais questões, perguntas, sugestões, porque eu acho que essa CPI pode também adotar um conjunto de sugestões para fortalecer a agricultura familiar e diminuir os conflitos no nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Paulo Teixeira. Vamos passar agora a palavra ao relator, deputado Ricardo Salles. Senhora e senhores deputados, bom dia. Ministro Paulo Teixeira, obrigado por atender ao convite que lhe foi formulado, estabelecendo a data e aqui comparecendo. Em franco contraste, é preciso dizer, com a atitude do seu colega Rui Costa, que adotou todos os expedientes possíveis para aqui não comparecer, obrigando a comissão a convocá-lo e, mesmo quando convocado, utilizou o peso do governo para revogar a sua convocação através de um requerimento apresentado pela bancada do PT e forçou os partidos que negociam para fazer parte do governo a retirar seus membros aqui da comissão e dar maioria ao governo. Dito isso, e louvando mais uma vez a sua vinda, muito mais orgânica, espontânea e natural, eu gostaria de formular ao senhor algumas considerações, algumas perguntas. A microfonia.
a formular ao senhor algumas perguntas e, ao longo das suas respostas, nós vamos moldando novas perguntas, etc. E fique à vontade para responder. Em 2016, o senhor citou aqui o acórdão do Tribunal de Contas, por isso que eu perguntei, deve ser o mesmo de 2015, né, porque o publicado em 2016, mas se refere ao de 2015. É o mesmo. Em 2016, o TCU fez um levantamento no qual analisou mais de 1.600.000 beneficiários da reforma agrária, que o senhor se referiu aqui, dizendo que o filtro estaria mostrando que só 1% dessas possíveis irregularidades se confirmaram. Enfim, na época, esse relatório apresentado provocou a suspensão dos novos assentamentos, como o senhor já disse, bem como o pagamento de quem estaria ligado a alguma suspeita de irregularidade. O número que o senhor citou é próximo do que nós temos aqui, 578.000 beneficiários que possuíam algum indício de irregularidade, representando 35% do total dos assentados. Os estados que apresentaram a maior quantidade de problemas foram o Pará, Mato Grosso, Maranhão, Amazonas e, como nós vimos aqui, principalmente a Bahia. Entre outras conclusões, esse relatório apontou falta de transparência no processo de escolha dos beneficiários, ou seja, aquela história das listas. Diante dessas informações, eu gostaria de perguntar se o decreto de que trata a política da reforma agrária que o senhor citou, ele está em consonância, ele atende os preceitos colocados naqueles acórdãos do Tribunal de Contas. Primeiro, eu queria falar sobre o acordo. Dialogar com os parlamentares sobre o acordo. Aquele acórdão, ele confundiu alhos com bugalhos. Ele diz o seguinte: a pessoa é funcionário público. Ele confundiu a data que a pessoa se tornou funcionário público. Ela não poderia ser funcionária pública antes de ser assentada. Depois é desejável que seja. Parlamentar não poderia ter sido antes, mas depois que ele foi assentado, é desejável que seja. Que ele tivesse uma Hilux. Antes, ele não poderia ser como assentado. Depois, é desejável que seja, porque o programa de reforma agrária é para desenvolver as pessoas, não para deixá-las na pobreza, na miséria. Então, ali há um preconceito e um mau trabalho técnico dentro daquele trabalho do TCU, que teve o único resultado que foi bloquear o programa de reforma agrária por 6 anos, por um erro técnico daquele trabalho, volto a dizer, mal feito por aqueles técnicos do Tribunal de Contas, já que eles são órgão auxiliar dessa casa, eles não poderiam auxiliar tão mal essa casa. Inclusive, tem servidores que, inclusive, são previstos lá na seleção da reforma agrária. Só um minutinho. Eu vou pedir para a assistência, por favor, os deputados estão todos em silêncio, para que escutem o nosso convidado, por favor, em silêncio. Por exemplo, o programa de reforma agrária já contempla hipóteses de servidores públicos que tenham relação com assentamento. Por exemplo, professores, servidores da área de saúde, todos esses podem fazer. Então, eu pediria, deputado Ricardo Salles, para ser revisto esse trabalho que foi feito pelo Tribunal de Contas, tendo em vista os erros crassos que eles cometeram em prejuízo de um programa previsto na Constituição Federal, de uma política pública adotada. E, aliás, eu sei que o senhor foi do PSDB, essa política lá atrás, mas, mesmo assim, o DEM apoiou o Fernando Henrique Cardoso. Esses programas todos, o Fernando Henrique Cardoso os adotou. Outra coisa, sobre irregularidades na seleção de famílias. Um decreto do Fernando Henrique Cardoso dizia que os movimentos podiam, sim, participar na escolha das famílias. Um decreto do, então, presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso foi modificado em 2018, numa nova lei aprovada no governo Michel Temer. Logo, um programa novo de reforma agrária vai ter que seguir a lei. E a lei hoje diz que os critérios são esses e vai ter que selecionar conforme os critérios previstos em 2018. Mas não havia nenhuma proibição dos movimentos sociais participarem da seleção
dos pretendentes à reforma agrária, porque quem previu assim foi o então governo Fernando Henrique Cardoso. Tinha base legal para fazê-lo. Eu tenho o decreto aqui do Fernando Henrique Cardoso que dizia que os agricultores podiam participar. É uma instrução normativa do INCRA. Me dá aqui. Aqui, ó. Eu vou te passar tudo isso porque eu estudei esse tema esses dias muito profundamente para ver essa casa. Aqui, ó. Norma de execução do INCRA de número 18, de 19 de outubro de 2001. Portanto, o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa norma permitia que os movimentos sociais participassem do processo de seleção dos assentados. Logo, durante esse período, essas 2 décadas, eles podiam sim participar. E assim, esse estudo feito pelo Tribunal de Contas estava equivocado nesse item, inclusive. E paralisou com algo que tinha respaldo jurídico para acontecer, que era que os movimentos participassem da seleção dos pretendentes de reforma agrária. Eles chegaram a dizer o seguinte, que não encontraram, que eles viram que pessoas davam endereço urbano, mas no Brasil se dá um endereço urbano, todo o proprietário de terra dá um endereço urbano porque o correio não chega na zona rural. Eu acho, às vezes, que são pessoas que têm pouca vivência com o povo brasileiro. Pouca vivência lá, fora do que é o plano piloto da vida simbólica, e fazem um trabalho que colocou abaixo. E aí, deputado Ricardo Salles, eu vou dizer uma coisa para o senhor, isso prejudica o agro. Você vai criando uma situação de conflito tamanha, porque o que você tem no outro processo, você tem muitos minifúndios no Brasil. O pai que tem 6 filhos e mora num minifúndio, onde é que esses filhos vão prosperar? Ou eles vão morar lá em São Sebastião e a chuva vai matá-los na enchente, ou eles vão ser agricultores. Eles querem ser agricultores. O programa de reforma agrária é o que dá conta dessa pessoa ser um agricultor. O que faz com que... Silêncio, por favor. A mecanização exagerada no campo. Essa mecanização também deixa uma parte desses agricultores que querem continuar a ser agricultores sem terra.